O Fluminense está no G6 do Campeonato Brasileiro, missão cumprida aqui no Maracanã. O objetivo era encerrar essa sequência de jogos em casa com vitória, com esses 3 pontos que fizeram o Fluminense dar mais um salto na tabela e tirar o Botafogo do G6, se colocar nesse lugar, que não é fácil, não vem sendo fácil chegar até aqui e será ainda mais difícil manter esse G6 até o final da competição. Hoje, no entanto, mesmo sem ser brilhante e não precisou ser, o Fluminense conquista os 3 pontos sendo melhor que o adversário. Eu acho que não tem como discordar disso. Foi uma atuação com várias oportunidades criadas e desperdiçadas também, como foi contra o Inter? Não. Não. O Fluminense ele fez o suficiente para sair na frente e administrar o restante da partida, diante de um adversário que também ofereceu muito pouco perigo. Mérito também de uma defesa que está bem postada, e acho que não por acaso, o Fluminense venceu todos os seus jogos como mandante no Maracanã sem levar um gol sequer desde que o Zubeldia assumiu. E isso é muito bom, porque se mantiver esse aproveitamento, que supera caso, acho que está batendo 64%, 65% no geral, mas se conseguir vencer, fazer o dever de casa, daqui até o final do campeonato, o Fluminense vai para a Libertadores. E aí eu não estou considerando a hipótese de ganhar a Copa do Brasil, porque obviamente ela está aí. Mas o Fluminense vai para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Esse é o primeiro objetivo, é garantir esse lugar, porque não sabemos o que vai acontecer lá. Se o Fluminense termina em sexto, está garantido. Se termina em sétimo, oitavo, vai depender ou de ganhar a Copa do Brasil ou de títulos dos outros brasileiros nas outras competições. A conta é essa e vai ser assim até o fim. É um time que ele consegue, em alguns jogos, ter um amplo domínio. Consegue se impor, ser agressivo. Em outros, nem tanto assim. Hoje, por exemplo, o Fluminense criou no primeiro tempo, na verdade, finalizou uma vez ao gol, que foi a falta cobrada pelo René. E fez o gol. E veja como é o futebol. Contra o Inter, criou várias oportunidades e não fez. Aliás, poderia ter levado no contra-ataque. Aquele lance que o Vitinho bateu para fora. E aí, como ficaria naquele momento? E o futebol é assim. Às vezes você não está num bom dia, não está criando tanto assim. E não é que estava jogando mal. O Fluminense era melhor. Tinha 60% de posse de bola. Rondava a área do Ceará com perigo. Algumas triangulações interessantes, principalmente com a costa de John Kennedy. Mas não estava conseguindo finalizar. E mesmo sem levar perigo, o Ceará finalizou, acho que 3 vezes. No primeiro tempo, o Fluminense só uma. Volta para o segundo tempo. Em 20 minutos, foram 4 oportunidades que o Flu teve. 2 com o Canóbio. Uma que ele chutou com muito perigo, foi para fora, bateu na rede pelo lado de fora, e outra com o mesmo calor, batendo na trave depois do John Kennedy ter ajeitado. Em 20 minutos, o Fluminense poderia ter matado o jogo ali. E naquele momento estava me incomodando muito. Falei, gente, tem que resolver a partida, tem que matar o jogo, porque depois fica perigoso. Num contra-ataque, numa jogada de bola parada, tudo pode acontecer no futebol. Eu estava com bastante receio disso. Mas é verdade que o Ceará tinha muita dificuldade e ameaçava muito pouco. Como não conseguiu fazer o gol, a partir daí o Fluminense foi administrando. O Ceará teve uma postura parecida com a que o Fluminense teve diante do Vasco aqui. Perdendo o jogo, parecia que estava administrando a derrota. E foi assim até o fim. Chegou a assustar num lance ali, até com erro do Fluminense, que entregou uma bola. E aí, dentro da área, teve aquele bate-rebate ali que sobrou para escanteio. Uma jogada que o René corretamente matou, fez a falta, que o cara ia entrar na área sozinho. Teve um susto ali, outro, mas o Fábio não trabalhou. O Fábio não fez uma defesa no jogo. Então não dá para debater o mérito do resultado. A questão é que você, administrando, você corre riscos. E aí o torcedor, para quem está pautado pelo resultado, para quem está preocupado só com o resultado, ele foi alcançado. A galera vai dormir e acordar feliz. Para quem quer ver um futebol melhor, mais oportunidades, quer ver um time mais intenso,
com certeza o segundo tempo foi chato, dos 20 minutos principalmente para frente. O jogo caiu muito tecnicamente, taticamente, fisicamente, o jogo caiu bastante. E aí fica aquela sensação de algo mais. Mas vamos lá, eu tenho debatido isso. Né? O Renato reclamava muito disso, só que a diferença é que o Zubeldia, ele só mexe no time quando tem que mexer. Fora isso, inclusive ele morreu com uma substituição hoje. Então isso é interessante para entrosamento, para sequência, porém gera um desgaste. Com o jogo todo meio de semana, o time vai, em algum momento, perde um pouco de força. E aí no segundo tempo, quando você espera uma pressão a mais, não vem, porque também tem essa questão do desgaste, tem que ser levado em consideração. E porque o adversário não está exigindo. E aí, para mim, a sensação que eu tenho é que entra naquele modo, tipo, os caras também não estão jogando nada, vamos levar aqui, se der pra fazer um gol, a gente mata o jogo. Se não der, beleza, estão ganhando. Deu certo. Pode não dar. E se leva o gol, aí a análise muda completamente. E a análise vai ser em cima do resultado. Então são riscos que você escolhe tomar, muitas vezes. E hoje o Fluminense, assim, sendo bem sincero, ele sofreu poucos riscos no jogo. E ganhou porque criou mais, ganhou porque foi melhor, porque dominou. Terminou o jogo com 12 finalizações contra 4 do Ceará. Finalizou muito mais. Ou seja, no segundo tempo finalizou muito mais. Chegou mais. O Fluminense não parou de tentar fazer o segundo gol. Ele tentou, não estava com aquela intensidade, com aquela volúpia toda, mas estava tentando, estava buscando. Não saiu. E aí é um ponto de preocupação. O aproveitamento das chances criadas. O Fluminense desperdiça muitas oportunidades, o Fluminense tem dificuldade para finalizar. E aí a gente entra no ponto de que os atacantes estão mal. O John Kennedy não fez um jogo ruim no geral, mas finalização, gol, tá faltando. Entrou o Cano, inclusive hoje, ele entra no segundo tempo e quase fez um gol de cabeça. Poderia ter feito o gol ali. O Serna, cara, se me falasse que o Serna não entrou em campo, eu talvez não tenha jogado mesmo. Pouco foi notado. O Canóbio foi mais participativo, mas não é um jogador que é protagonista, não é um jogador que decide. O Fluminense, o ataque do Fluminense carece hoje desesperadamente de um protagonista, um jogador que resolva jogos. O Samuel resolveu contra o Inter, lateral. Hoje foi o René, que aliás fez uma bela partida, muito seguro atrás, além de ter feito o gol da vitória, mas fez um jogo todo muito bom. Aí depois vai ter que tá vendo? Depois vocês... Quando ele fizer uma merda, tá aí, culpados são vocês, fica elogiando. Não vou elogiar o cara que jogou bem, que fez o gol. É justo, ele fez uma boa partida, foi muito bem. E sai um gol de lateral. Daqui a pouco vai ser o volante, daqui a pouco o Acosta, que fez um gol até anulado no primeiro tempo. E os atacantes do Fluminense não conseguem produzir, não conseguem resolver, não conseguem definir. Enquanto os outros estiverem fazendo gol, ok. A questão é, quando eles pararem de fazer, quem vai resolver? E aí? Então é um problema, não é que a gente deva se preocupar com isso. Isso é um problema para agora. O Zubeldia precisa fazer com que esses atacantes possam finalizar mais e possam fazer gols. É um objetivo, é um trabalho que ele tem que fazer, porque o ataque do Fluminense hoje é um ataque fraco, no geral. É um ataque que oferece, assim, ele em termos de agressividade, ele oferece pouco trabalho para o adversário. Tem muita briga, tem muita disputa, mas na hora de resolver, tá devendo demais. Acho que foi um bom jogo do Martinelli, foi um bom jogo do Acosta mais uma vez, errou algumas bolas, mas é porque tenta muito, sempre tenta uma jogada diferente, mas novamente participou bem. A dupla de zaga foi bem, Samuel fez um jogo muito bom novamente, alguns bons passes, colocou o John Kennedy quase na cara do gol lá, não entendi até agora porque ele finalizou aquela bola, porque ele não finalizou, foi bem de novo. Então, no geral, o time ele teve uma postura dominante, conseguiu fazer o gol e depois foi administrando. Foi um jogo ok do Fluminense. No geral, foi um jogo ok, né? Agora, decidido, sejamos justos. Já fomos prejudicados inúmeras vezes por arbitragem. Hoje o Ceará foi prejudicado. E é isso, o campeonato é isso. Não teve a mão que gerou a falta, né? E se fosse a gente estaria puto também, mas infelizmente a arbitragem no futebol brasileiro é isso aí que a gente está vendo. Milagrosamente, quem se deu bem dessa vez é o Fluminense, porque geralmente é o contrário. Agora, vou trazer a palavra do Zubeldia rapidinho, falando sobre Nonato e Ganso, que podem voltar ao time, podem ser relacionados, tem uma chance para o jogo lá em Fortaleza,
porque também o Fluminense tem desfalques. Acosta e Bernal estão suspensos, e o Zubeldia falou isso. El Hércules pidió el cambio en el entretiempo. Sentía, creo que una molestia en la cara posterior del muslo y tuvimos que cambiarlo. Por eso entra Bernal, Facundo. Hallo que fueron la continuidad de minutos de Hércules. En algún momento iba a sentir el cansancio. Y Nonato está bien. Nonato habrá tenido unos 5 o 6 entrenamientos a buen nivel. Es posible que esté considerado para el viaje a Fortaleza. Por eso. Entonces es un equipo que también juega sin Luciano. Ha jugado muchas veces sin Luciano durante la temporada y sin Ganso. Entonces es un equipo que también puede adaptarse a 3 media, ¿no? Así que ojalá podamos organizarnos bien con otro perfil de jugadores y evitar tener carencias en la creación, como vos estás diciendo, ¿no? Desde ya que Luciano o Ganso son jugadores que son creativos, ¿no? Que te pueden lograr jugadas impensadas. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero también hay registros en donde el equipo ha jugado con 3 medios y sobre todo de visitante y ha tenido buenas actuaciones. Así que veremos cómo lo vamos a armar. Tenemos 2 o 3 días para preparar el partido y ojalá podamos encontrar una variante más que nos permita seguir creciendo, ¿no? ¿Quién puede ser? Bueno, veremos en la semana. Sí, él está en transición y no sé cuándo va a estar trabajando con el equipo. Calculo, pero no te lo puedo asegurar que la próxima semana. Pero el departamento médico puede ser más preciso con esa situación. Então vamos lá, vamos aguardar para ver quem o Zubeldia vai levar para esse jogo, mas a questão é um jogo também que o Fluminense tem que ir para ganhar 3 pontos. Eu tô falando isso porque a gente sabe a sequência que vem depois. É Mirassol, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras. Vai ser difícil pra caramba. No entanto, também vai ser a sequência que vai definir o que a gente vai, ou com que a gente vai terminar nesse campeonato. Não vai ser fácil, mas eu acho que esse time tem condições de competir. Ele vai oscilar, ele vai fazer jogos ruins aí. Fora de casa, ele tem uma grande chance de perder, é uma tendência. É realidade. Mas o campeonato como um todo não tem sido jogos agradáveis. Ninguém tá jogando pra cacete. Nem mesmo o Flamengo tá jogando pra cacete. Porque são envolvidos em outras competições também. Então por isso o Fluminense também é sexto colocado. A gente olha e fala, nossa, como esse time tá na sexta posição, com esses atacantes, oscilando tanto. Esse é o campeonato, gente. Eu tô falando isso há tempos. Tá aí pra jogo. Todo mundo oscila, todo mundo perde jogos que você acha que vai ganhar, acaba perdendo. Aí quando você acha que vai perder, ganha. O campeonato está aí, desde sempre. Quem for um pouquinho regular, quem fizer o dever de casa, como mandante, ganhar os jogos, vai terminar com essa vaga. Não precisa jogar um futebol espetacular. E nem espero mais isso agora. Agora é fazer o básico, feijão com arroz bem feito, competir, dar a vida, garantir essa vaga no final do campeonato e depois a gente dá um breve respiro e vamos com tudo para a semifinal da Copa do Brasil. Um passo de cada vez. Não adianta, mas já sei o que vai acontecer domingo. Já sei o que vai acontecer semana que vem. Não adianta pensar assim. Vamos passo a passo. São 2 vitórias consecutivas, 6 pontos importantíssimos, G6 do Campeonato Brasileiro, o recorte é positivo, o momento é positivo e a gente tem que acreditar que ele vai durar o suficiente para terminar bem esse Brasileirão. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você puder, deixe seu like, se inscreva no canal, seu comentário também é sempre muito bem-vindo. E a gente volta ao longo do dia, claro, com mais de Fluminense, mais repercussão dessa vitória sobre o Ceará.